Paz do Senhor para os nossos irmãos, amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Mais uma vez em mais um momento de ensino da Palavra do Senhor, transmitido através do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus, todas as sextas, a partir das 20 horas, nós temos esse encontro aqui, para aprendermos um pouco mais a Palavra do Senhor. Deus é maravilhoso, amados, e nós temos que desfrutar das bênçãos e das maravilhas de Deus. E uma das maneiras de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós é estar na presença dEle, é buscar, viver a vontade do Senhor. Então nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor, das promessas, nós teremos as nossas orações respondidas por Deus, porque Deus ele ouve todas as orações, mas nem todas ele responde, né? Ele ouve, obviamente, porque Deus ele não é surdo, então ele ouve todas as orações. Mas responder é diferente. E é sobre esse tema, sobre este assunto que eu queria tratar nessa noite com os nossos amados. O tema para este ensino é principais fatores de uma oração não respondida. Tanto os cristãos que são mais novos, como os já de longa data, bem sabem que nem todas as nossas orações elas são respondidas por Deus. Existem muitas orações que Deus simplesmente ele não responde, ele não age, ele não faz absolutamente nada. Existem motivos pelos quais Deus não responde determinadas orações nossas. Lógico, tudo tem um propósito, tem um motivo, porém nem todos os motivos nós passamos a saber. Aí passa-se o decorrer da nossa vida e a gente esquece até de determinadas orações que ficaram lá atrás e não foi respondida por Deus. Mas existem orações que nós queremos que de fato Deus responda, porque são coisas que nós pedimos para Deus que para nós tem uma importância gigantesca. Mas infelizmente não é por causa da importância daquilo que nós estamos colocando na oração que vai fazer com que Deus de fato responda. Tá? Então existem fatores pelo qual uma oração ela não é respondida. Existem vários. Eu trouxe aqui alguns e eu coloquei como tema para este ensino os principais fatores de uma oração não respondida. Hein? O principal não, né? O primeiro que eu coloquei aqui, primeiro tópico, eu coloquei aqui como tópico, como título, né, do tópico, fora da posição. Então esse é um dos fatores pelo qual muitas das vezes a nossa oração não é respondida por Deus. Fora da posição. O que eu quero dizer com fora da posição? É que em alguns casos nós não estamos na posição que Deus quer que nós estejamos. Ou seja, nós vivemos a nossa vida de acordo com a nossa vontade, seguindo os nossos próprios preceitos, nos deleitando no pecado e nas coisas do mundo, e depois nós chegamos até Deus e queremos que Deus responda a nossa oração. Não é assim que funciona a vida espiritual, tá? Então, um dos fatores pelo qual Deus não responde uma oração é quando a pessoa ela está fora da posição, fora da vontade de Deus. Tem um versículo aqui que eu separei, está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Vamos ver o que diz lá. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O verso, ele é tangível e palpável, amados. Está bem explícito. O que Deus está dizendo aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que é se chamar pelo meu nome? O povo de Deus, né, que é chamado pelo nome de Deus. O povo de Deus, o cristão, eu, você, nós. Então, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus. O que ele está querendo dizer aqui? O que Deus está dizendo aqui? Se vocês estiverem na posição, se humilhando, buscando a minha presença, aí então eu vou ouvir a oração de vocês.
É lógico que aqui está no sentido, o ouvir aqui não está no sentido de escutar, mas de atender, tá ok? Então, o que o texto está querendo dizer, o verso está querendo dizer, ó, se vocês estiverem na posição, então eu vou atender a oração de vocês. É isso que o verso está querendo dizer. E se você ver nos versos posteriores, 13 e o 12, que vem antes deste verso aqui, de número 14, você vai ver que Deus está falando de coisas ruins. Então, quando vir coisas ruins e vocês me buscarem, então eu vou ouvir, eu vou atender a oração de vocês. Olha só. Então, é estar na posição. Então, muitas das vezes, muitos de nós não estamos na posição que Deus quer que nós estejamos. E por não estar na posição, então a nossa oração ela passa a não ser respondida pelo Senhor. Aí você pode orar por várias horas, você pode gritar, você pode fazer campanha dos 7 mergulhos de Naamã, campanha das 12 portas de Israel, campanha enfim, você pode fazer o que você quiser. Se não estiver na posição, infelizmente, isso não vai acontecer. E é um grande mal que, infelizmente, muitos líderes de muitas denominações que fazem campanhas o ano inteiro esquecem de ensinar a igreja. Fala, ó, você vai fazer a campanha? Amém. Só que você tem que estar na posição. Então que se coloque em pauta. Ó, vamos fazer os 7 dias de campanha, os 12, sei lá, cada denominação trabalha com um número de campanhas diferente, mas vamos fazer tantos dias de campanha e Deus vai responder e vai fazer a obra na sua vida. Amém. Mas existe uma outra questão. Será que a pessoa está na posição? Então ela vai lá e participa de todos os cultos, do dia do agradecimento, participa de tudo, e às vezes a oração não é respondida. Às vezes o fato é isso daqui. A pessoa está fora da posição. E então a oração passa a não ser respondida. Olha só o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso de número 29. Eu citei isso, eu acho que na igreja, em alguma ocasião aí. Mas ó, o verso que diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e que guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem fosse a eles e seus filhos para sempre. Olha só o que está sendo dito aqui. Deus está falando, quem dera vocês estivessem na posição. Então tudo iria bem para vocês. Ou seja, as nossas orações elas passariam a ser respondidas por Deus pelo fato de nós estarmos na posição de Deus. Então esse é um dos fatores. Mas irmão, eu conheço fulano de tal que não estava na posição e Deus fez a obra e respondeu a oração dele. Existem casos e casos. Existem algumas exceções e faz parte do trabalhar e do propósito de Deus. Tá? Existem esses casos, óbvio, eu já vi isso. Tá? Mas na regra normal, na regra geral, pelo que nós olhamos e encontramos dentro da Bíblia Sagrada, estar na posição é um dos fatores que vai nos levar a ter uma oração respondida. Tá, ok? Então se eu não tenho nada com Deus, aí tem muitos que falam assim, mas eu vou na igreja sempre, mas às vezes a vida não está na posição. Então se eu não estou na posição, na vontade de Deus, eu tenho grandes chances de a minha oração não vir a ser respondida por Deus. Então esse é um dos fatores. Segundo, partindo de um ponto equivocado. O que significa isso? Partir de um ponto equivocado. Amados, muitas vezes, eu até citei no tópico anterior, eu vou citar novamente, muitas vezes nós cristãos achamos que o fato de nós estarmos buscando a Deus em uma campanha, em uma vigília, eu sei lá, o fato de nós estarmos enquadrados ou inseridos em determinados trabalhos da igreja, muitas das vezes nós achamos que isso já é um grande motivo pelo qual Deus deve levar em consideração e responder minha oração. Não é assim que funciona, tá? Até no quesito santidade, que muitas pessoas acham que eu tenho que estar 100% santo para que Deus ele responda a minha oração. Na verdade, não é assim que funciona. Mas espera aí, irmão, então existe aqui um certo... tem algo aí de errado, porque no tópico anterior você disse que a minha vida tem que estar no propósito, eu tenho que estar na posição para que a minha oração seja respondida, e agora no segundo tópico você disse que não é isso que é levado em consideração. Bom, deixa eu explicar com mais clareza. O que eu quero dizer, na verdade, é que a nossa oração, para ela ser respondida por Deus, primordialmente,
em questões de motivo propriamente dito, não está vinculado à santidade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu me esforço para ser na vontade de Deus. Não. Deus, ele responde a minha oração por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. O motivo pelo qual ele vai responder a minha oração é a sua misericórdia e a sua graça. Aí você me pergunta assim, mas espera, então quer dizer que eu não preciso ser santo? Vamos deixar a santidade de lado, então, porque é a graça e a misericórdia de Deus? Não, precisa de vida no altar. Por quê? A vida no altar, no propósito, na vontade de Deus, é o meio pelo qual Deus vai responder a minha oração, tá? Então, o motivo é a graça e misericórdia. Esse é o único motivo da minha oração vir a ser respondida. É a graça e misericórdia de Deus. Não existe outro, ok? Porém, a minha santidade, o meu buscar a Deus, é o meio, é a extensão, é o meio pelo qual Deus ele vai responder a minha oração, entendeu? Então o motivo é a sua graça e misericórdia, e o meio é a minha santidade, a minha devoção, o meu buscar a Deus. Então eu não posso deixar a santidade de lado, e minha vida no altar de lado. Não, esse é o meio pelo qual Deus vai agir na minha vida, tá ok? Mas o principal motivo é a sua misericórdia. Então, por isso que eu coloquei aqui no segundo tópico, partindo de um ponto equivocado. E nós partimos de um ponto equivocado. Nós nos equivocamos e achamos que Deus ele vai fazer porque eu estou jejuando 40 dias e 40 noites. Não, não é esse o motivo pelo qual vai levar Deus a fazer algo. O motivo é a sua graça infinita misericórdia. Esse é o motivo. O meio pelo qual ele vai fazer este algo, sim, é o seu buscar a Deus. Tá ok? Então, no nosso coração, o motivo não pode estar naquilo que eu sou, ou naquilo que eu tento ser, naquilo que eu faço. Porque a bênção de Deus, ela não se apoia no meu esforço. Não é eu me esforçando que vai trazer a bênção de Deus na minha vida. Não é o meu esforço que vai trazer a bênção de Deus na minha vida, é a sua graça e misericórdia. Porém, o meu esforço é o meio pelo qual ele vai agir. Eu pareço estar sendo redundante, né? Mas é que eu quero que os irmãos entendam com clareza. Romanos 3, 23 e verso de número 24. Porque todos pecaram e estão destituídos... deixa eu iniciar a leitura novamente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Olha só que o texto diz, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Tá? Então não existe o meu esforço, a minha ação que promova algo na minha vida, mas aquilo que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário. Por isso o texto ainda diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que é em Cristo Jesus. Então a minha oração, para ela ser respondida, o principal motivo não é o que eu faço, mas é aquilo que Jesus fez por mim. Olha só que interessante, onde é que o meu coração tem que estar. Então, às vezes, nós colocamos o nosso coração nas nossas ações. E a gente chega de Deus e fala, Deus, o Senhor tem visto que eu tenho dado o dízimo, o Senhor tem visto que eu tenho jejuado, o Senhor tem visto que eu tenho ido na igreja todos os dias de culto, o Senhor tem visto que eu tenho lido a Bíblia, o Senhor tem visto que eu tenho feito campanha, o Senhor... Amado, olha só onde é que você está baseando a sua fé. Naquilo que você faz, que diante de Deus, o próprio Deus disse, é trapo de imundícia. Tá? A justiça do homem é comparada a trapo de imundícia diante de Deus. Então, a nossa fé não tem que estar baseada naquilo que nós estamos fazendo, mas no nosso coração nós temos que colocar ela em Cristo, na sua misericórdia e na sua graça. Tá? Então, esse é o principal ponto. E nós deixamos esse ponto de lado e partimos de um ponto equivocado. E baseamos a nossa oração em pontos equivocados. Salmos 14, verso 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se há algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O texto não quer dizer que ninguém consegue fazer o bem, mas que ninguém consegue viver fazendo o bem constantemente. Ou seja, o texto está querendo dizer, o homem ele peca. Não existe quem não peque. E olha só que lá em Eclesiastes, Salomão ele diz 7, verso de número 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque.
Então não existe. Então não é o que eu fizer que vai fazer com que Deus responda a minha oração, tá? Ah, mas eu estou na obra, assiduamente na obra, eu faço isso, faço aquilo, na obra de Deus, faço aquilo outro. A minha fé não tem que estar baseada nisso. Senão, a minha oração ela pode vir a não ser respondida. A minha fé tem que estar baseada na graça e misericórdia, no infinito amor de Cristo. E, sendo redundante, os irmãos me perdoem, continuar com a minha vida no altar, buscando e fazendo a vontade de Deus, que é o meio pelo qual Deus há de fazer a obra na minha vida e responder a minha oração. Amém? Então esse é o segundo ponto, partindo de um ponto equivocado. Terceiro ponto, buscam muito tarde. Irmão, o que você está querendo dizer com buscam muito tarde? Bom, nós bem sabemos que Deus ele não está limitado ao tempo que nós estamos, tá? Então Deus vive em um tempo, vamos dizer assim, que não existe medida, tá ok? O homem, não, nós vivemos um tempo que tem medida, é contado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e por aí vai, né? Anos, por aí vai, tá? Mas Deus não. Então, na nossa questão, no nosso viver, em alguns casos, nós buscamos a Deus muito tarde, nós oramos muito tarde. Então esse é o terceiro ponto, tá? Então vamos recapitular aqui do que nós estamos falando aqui. Os principais fatores de uma oração não respondida. O primeiro que eu falei, fora da posição. Estamos fora da posição, queremos que Deus responda. Infelizmente não é assim que funciona. Segundo ponto, partindo de um ponto equivocado. E o terceiro que nós estamos agora, buscando muito tarde, ou buscam muito tarde. Então, voltando então no que eu estava dizendo, nós então estamos limitados ao tempo, tá? E dentro deste tempo, muitas das vezes, nós deixamos para buscar a Deus muito tarde. O que é buscar a Deus tarde? Nós esperamos que as coisas estejam totalmente complicadas para que então nós dobremos o joelho e falamos, Jesus, responde a minha oração, tá? O que eu quero dizer com isso? É que nós, muitas das vezes, em muitos casos, deixamos de buscar a Deus, viver uma vida com propósito na vontade de Deus, e depois que vem a luta, então nós vamos se prostrar diante de Deus, tentar empurrar nossa vida para o altar e pedir para que Deus responda a nossa oração. Esse é um dos fatores pelo qual, muitas das vezes, uma oração não é respondida. Porque nós estamos fazendo isso muito tarde. Era para a gente ter feito antes, buscado a Deus antes, vivendo uma vida já no altar de Deus, na vontade e no propósito de Deus. E então, quando chegar a luta e o problema, a nossa oração ela tem grandes tendências de ser respondidas por Deus. Porque Deus leva em consideração aquilo que a gente já vem feito lá atrás, tá? Porque a Bíblia nos diz claramente que o que a gente planta, nós vamos colher. Tá? Então, se eu planto na obra de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, é a lei da semeadura. Eu vou colher da parte de Deus, vou colher coisas boas. Tá? Então, muitas das vezes a pessoa vem plantando um punhado de coisa ruim, Aí acontece algo, ela vem e empurra a vida dela para o altar com grande esforço e fala, Deus, vem responder minha oração, o que eu estou precisando? Você está buscando muito tarde. Era para estar vivendo uma vida no altar antes, tá? Era para estar jejuando antes, consagrando antes, era para estar buscando na palavra antes. Então, agora tem uma forte tendência da sua oração não ser respondida neste momento de imediato. Por quê? Porque Deus, ele conhece a nossa vida, ele sabe, né, o que se passa dentro do nosso coração. Olha um verso que eu tinha separado para este tópico. Provérbios 8:17, bem conhecido pela igreja, por sinal. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Alguns até interpretam esse versículo de modo incorreto, né? Os que cedo me buscam me acharão. E acha que então eu tenho que acordar bem de madrugada, dobrar o meu joelho e buscar Deus, porque a Bíblia diz que se eu buscar cedo eu vou encontrar Deus. Não é isso que o texto diz. Quando o texto diz os que cedo me buscam me acharão, está querendo dizer quem me buscar antes de tudo, vai me encontrar. Aí entra neste tópico que nós estamos tratando, tá? Nós não estamos buscando a Deus, né? Um pressuposto, e aí de repente surge uma necessidade, e então nós começamos a buscar a Deus por causa da necessidade que surgiu e querendo que Deus responda a nossa oração.
Como eu disse, a forte tendência de a nossa oração não ser respondida. Esse é um dos fatores pelo qual muitas das vezes a oração não é respondida, tá? E isso serve não só para aqueles que estão vivendo no mundo, brincando com Deus, assim, mas aqueles que estão na igreja também, que às vezes participam de todos os cultos, mas não tem uma vida de busca ao Senhor, não tem uma vida de oração, uma vida de propósito, uma vida no altar de Deus, tá? Então é complicado, tá? Para que as coisas aconteçam assim. Então não existe como forçar Deus a fazer uma coisa dessas, ok? Então nós temos que estar vivendo uma vida de busca a Deus antes mesmo de chegar aos problemas e às dificuldades, até porque a nossa vida de busca ao Senhor, ela não pode depender daquilo que nós estamos vivendo, se é na luta, se é na dificuldade ou não. Ela tem que depender daquilo que eu entendo e sinto que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário, do amor de Deus. Então eu busco a Deus porque Deus me ama, porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário, porque a sua graça está sobre a minha vida, porque eu quero Deus. Não importa se eu estou passando por problema ou não. Não importa se eu estou vivendo mil maravilhas, com o bolso cheio de dinheiro, cheio de saúde, família abençoada. Eu vou buscar Deus do mesmo jeito. Eu vou colocar minha vida no altar do mesmo jeito. Eu vou sacrificar Deus do mesmo jeito. Aí quando chegar a luta e a dificuldade, basta nós clamarmos ao Senhor e a forte tendência da nossa oração de fato vir a ser respondida. Eclesiastes capítulo 12, verso de número 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos a quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. O que o sábio está falando aqui? Busque a Deus antes, para que depois lá na frente você vai olhar para tudo e falar, poxa, que coisa, que está acontecendo aqui? Entendeu? Então buscar a Deus antes. Eu citei, eu acho que na nossa igreja, por essa semana ou duas atrás, não sei, do rei Asa, que viveu uma vida de busca ao Senhor antes do problema e dificuldade chegar. Ele consertou toda a questão espiritual religiosa do povo judaico, ele derrubou os altares, quebrou os ídolos, ele puxou o povo para buscar Deus, não tinha luta, não tinha guerra, não tinha problema, mesmo assim ele buscou o Senhor. Depois que quando veio uma luta, uma guerra, né? A Etiópia se levantou contra ele, 1 milhão de soldados contra 580 mil que ele tinha, com 300 carros de guerra. Amados, ele orou, em poucos segundos Deus respondeu a oração de Asa, porque ele buscou a Deus antes do problema chegar. Então esse é o terceiro tópico que nós estamos tratando. Muitas das vezes busca-se a Deus muito tarde e quer que Deus faça as coisas na hora. Não vai funcionar. Isso é um fator que leva a oração a não ser respondida. Ok? Vamos para o quarto fator. São só 5, tá, amados? Já estamos terminando. O quarto fator pelo qual uma oração pode vir a não ser respondida. Eu coloquei aqui como título deste tópico, nossas más ações. Isso tem uma forte ligação com o tópico de número 1, né? Tem uma ligação muito forte, já que o tópico de número 1 fala de vida no altar, no propósito de Deus. 2 Samuel 12, 13, e vou ler também o verso de número 14, está escrito assim: Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Verso de número 16, vamos pular lá. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Este texto todos conhecem, eu presumo. Davi pecou contra Deus, matou Urias, cometeu um adultério, né, antes, e deste fruto nasceu, deste adultério teve um fruto, que nasceu um filho de Davi. Este menino ficou doente, né? A Bíblia diz claramente que Deus fazia parte da obra e do propósito de Deus. Ele ficou doente. Natã foi para ter com Davi, porque Deus, né, usando a Natã, o profeta, falou com Davi. Davi entendeu a mensagem de Deus, se arrependeu. Natã deixou claro aqui, ó, Deus já te perdoou. Só que o teu filho vai morrer. Davi fez o quê? Vou buscar, vou orar, vou jejuar. Ele buscou, ele fez. Sabe o que aconteceu? Deus não respondeu a oração de Davi. Deus ouviu? Óbvio. Mas não respondeu. Por quê? Por causa das ações de Davi. É mais ou menos aquilo que eu disse no tópico anterior, que nós plantamos, infelizmente, não tem como fugir. É a lei da semeadura.
Tá? Então, as nossas más ações também é um fator pelo qual nossa oração pode não vir a ser respondida. Então nós temos uma má ação atrás de outra má ação. Nós enganamos pessoas, nós sobressaímos sobre o fraco, sobre o simples de entendimento, nós usurpamos, nós fazemos toda essa sorte de maldade. Aí depois chega um momento de dificuldade, nós falamos, Deus, responda a minha oração, eu estou aqui, eu te peço, eu clamo. As nossas más ações é um dos fatores pelo qual Deus pode não vir responder as nossas orações, tá? Então, o que nós precisamos é estar na vontade e no propósito de Deus. Voltamos para o tópico 1 agora, né? Por causa disso, amados. Então, às vezes, muitas pessoas estão, eu volto de novo a ser redundante, lá na oração, na campanha, buscando e participando de congresso e vendo, né, ouvindo os pregadores de renome e, sabe, aquela emoção que todo mundo sabe, né, que tem, né, nessas ocasiões. Mas as minhas ações, elas não estão condizentes com uma oração respondida, com uma resposta de uma oração. Então esse é um dos fatores pelo qual uma oração pode não vir a ser respondida, as más ações. Então eu tenho que proceder corretamente diante de Deus, diante do homem na terra também, obviamente. Obedecer às leis da terra, porque as leis da terra, as leis terrenas, a partir do momento que eu passo a desobedecer a elas, eu automaticamente estou desagradando a Deus, desobedecendo a vontade de Deus. Obviamente, leis que não agridam e afetam o princípio da palavra de Deus, tá? Então são esses tipos de lei. Tem lei que as leis que vão contra a palavra de Deus, obviamente que não. A palavra de Deus em primeiro lugar. Isso é óbvio, tá? Mas obedecer à nossa liderança, os nossos pastores, os nossos líderes, ou seja, são várias coisas, amados, que quando nós deixamos de cumprir, isso daí pode vir a se tornar um fator pelo qual a nossa oração não venha a ser respondida. Então, se a sua oração não está sendo respondida, dá uma parada e olha, por quê? Existe um fator pelo qual ela não está sendo respondida. Há uma possibilidade muito grande. Vamos partir para o tópico 5, para nós trazermos uma conclusão. O quinto tópico, eu coloquei aqui como título do tópico, intenções fora do propósito. O que é intenções fora do propósito? Às vezes eu estou clamando a Deus, pedindo a Deus algo em oração, mas a minha intenção está fora da vontade do propósito de Deus. Ou seja, estou pedindo algo que não faz parte do plano de Deus, não faz parte do propósito dele. Aí não adianta, eu posso ficar o ano inteiro jejuando e buscando, a minha oração ela não vai ser respondida, porque não faz parte do propósito de Deus, não faz parte da vontade dele, não faz parte do plano dele. Não é isso que ele quer para mim, não é isso que ele determinou, tá? Por isso que nós temos que ter uma vida no altar de Deus. Porque quando nós passamos a orar e buscar a Deus, a comunhão e a intimidade com o Senhor, ela faz com que eu não viva enganado. Então Deus ele fala comigo em determinado momento, ele me faz sentir que aquele não é o propósito dele. E então eu me desvio daquele propósito, daquele foco, e então eu parto para o foco e propósito que é da vontade de Deus. O que eu preciso fazer, amado, é trabalhar em conformidade com a vontade do Senhor. Eu tenho que andar pelo mesmo lado de Deus, entendeu? Se Deus ele quer que eu ande para um lado e eu vou para o outro, as coisas não vão acontecer, elas não vão se encaixar. Vai sempre estar dando coisas erradas vão estar acontecendo, eu vou estar sofrendo sempre, passando por luta sempre, a minha vida nunca vai se resolver. Mas quando eu estou caminhando de lado a lado com Deus, no mesmo caminho, na mesma direção, aí há uma harmonia, as coisas acontecem. Por isso, a necessidade de nós estarmos com a vida na vontade de Deus. Então a intimidade ela me traz o discernimento. Então eu passo a saber que aquilo não é da vontade do Senhor. Aí quando a pessoa ela não tem a vida no altar, ela não tem o discernimento, não tem intimidade com Deus, ela vai lá e faz lá a campanha de não sei quantos dias e chega no final da campanha nada acontece. Por quê? Deus está, só pra gente entender, tá? Só pra gente entender. Deus está remando para um lado e a pessoa vem remando para o outro lado. Deus quer uma coisa para ela e ela tá buscando outra coisa. Não vai acontecer, tá? Então, o outro fator pelo qual
a nossa oração pode não vir a ser respondida. Intenção fora do propósito. Tiago 4,3, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus para o gastardes em vossos deleites. Em outra tradução, vai estar para gastar em vossos próprios prazeres. Tiago deixa claro, vocês pedem, mas pedem mal, vocês não vão receber, porque vocês estão pedindo algo fora do propósito de Deus. É para gastar com seu prazer, com seu deleite, não tem nada, não está vinculado à vontade de Deus. Então a oração não vai ser respondida, tá? Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 7. E assim fazia ele de ano em ano. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Vamos pular lá para o verso de número 11. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bom, o conhecido por todos, né? Fala sobre Ana. Ana orava e buscava a Deus, pedindo a Deus um filho. A Bíblia diz que Penina irritava muito Ana. E de ano em ano, né, a Eucana subia ali, ia ao templo, né, ia buscar, adorar o Senhor. E sempre que isso acontecia, Penina aproveitava para estar ali irritando a Ana. Ana buscava a Deus e pedia filho. Mas qual que era o propósito de Ana? Ela estava apoiada no quê? Naquilo que ela sentia, no seu sofrimento, no fato de Penina ter filho e ela não, no fato de Penina irritar ela, na questão que na época as mulheres que eram estéreis eram tidas como amaldiçoada, era mal vista pela sociedade. Ou seja, a oração de Ana estava apoiada em um propósito único, particular, um propósito dela. Por isso, a oração dela não era respondida. Mas a partir do momento que ela tirou isso daí, desse apoio, né, daquilo que se passava dentro dela, e colocou apoiado no propósito de Deus, Deus respondeu a oração naquele mesmo dia. Por quê? Por causa do propósito. Então, se fôssemos perguntar para Ana por que sua oração não estava sendo respondida, e Ana diria para a gente: olha, porque o meu propósito estava naquilo que eu sentia, na irritação de Penina, no fato de eu não ter filho e na questão de ser mal vista pela sociedade, eu estava apoiada nisso. Mas a partir do momento que eu me apoiei no propósito de Deus, aí sim a oração foi respondida. Olha só que maravilhoso, amados. Então ela colocou no propósito de Deus, falou: Deus, se o Senhor ouvir a minha oração, se atentar para mim, o meu filho, esse menino que nascer, eu vou colocar ele na tua casa, ele vai te servir, sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, seria nazireu. Deus, ele vai ser seu. Olha só, ela já colocou dentro do propósito de Deus. E então Deus ele veio a responder a oração de Ana. Então este é o quinto tópico e último tópico, né? Intenções fora do propósito. Então, amados, você, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão assistindo ao vivo ou aqueles que vão assistir posteriormente, né, depois das gravações, por que a sua oração não está sendo respondida? Existe um porquê. Pode ser que há um fator pelo qual leva a este resultado. A sua oração pode não vir ser respondida por causa do quê? Primeiro, porque muitas das vezes a pessoa está fora da posição de Deus. Segundo, porque muitas das vezes parte-se de um ponto equivocado. A oração também não é respondida. Terceiro, deixa para buscar a Deus muito tarde. Deixa para buscar a Deus depois que tudo já está vivendo a vida já de acordo com a sua vontade, o seu próprio querer, e vem a luta, fala: agora eu vou buscar a Deus. Esse é um terceiro ponto. Quarto ponto, más intenções. Se eu ajo com más intenções, a minha oração pode vir a não ser respondida por Deus. E quinto ponto, tópico que nós trabalhamos agora, a intenção pode estar fora do propósito de Deus, tá? Existem outros fatores? Existem, amados.
Mas existe uma outra questão, para a gente finalizar, que não está aqui no ensino, né? Não preparei, que é muitas das vezes que é o tempo de Deus. Então, às vezes, você está com a vida no altar, sua oração está no propósito, você tem buscado a Deus. Não existe nenhum empecilho, mas existe o tempo de Deus também para que as coisas aconteçam. E durante este tempo, entre nós começarmos a clamar a Deus até a resposta, o milagre, a vitória chegar, durante todo este percurso, Deus ele trabalha nas nossas vidas. Com cada pessoa ele trabalha de um modo diferente, o propósito dele é diferente em cada vida. Então existe um propósito de Deus dentro deste espaço de tempo, entre o tempo que você começou a clamar e a buscar a Deus e o tempo da tua vitória. Dentro deste espaço aqui, existe um propósito de Deus. E você precisa estar no altar de Deus, buscando a Deus em intimidade, buscando e tendo discernimento de Deus para que você entenda o propósito de Deus e você venha a remar para o mesmo lado, para que então as coisas aconteçam na sua vida. Amém? Você não pode dar muito tempo para que você alcance a vitória. Reme para o mesmo lado. E para isso tem que ter o discernimento, tem que ter intimidade com Deus para entender a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Em nome de Jesus, vamos estar fazendo uma breve oração e já dando a bênção apostólica. Senhor Jesus, obrigado por tudo, te agradeço. Obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Trabalha na vida dos nossos irmãos, trabalha na vida de cada um, em cada família, em cada lar, e expulse todo mal, toda a obra do adversário. Atenda as nossas orações, Pai, e nos ajude para que possamos compreender, Senhor Jesus, os teus propósitos sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o Espírito Santo de Deus reine em cada coração e todos possam dizer em seus corações, amém. Deus abençoe a todos, obrigado, amados, por ter ficado até aqui, que Deus continue abençoando grandiosamente, amém? Deus abençoe a todos.